Boa noite, meu aluno. Boa noite, minha aluna. Aqui é o instrutor Paulo Silva. Eu estou no oitavo período de engenharia elétrica, né? Eu já passei pela disciplina de cálculo 3. Eu faço minhas consultorias. Eu dou aula particular. Resido na região do Grajaú, né? Dou aulas particulares em casa, né? Onde eu tenho quadro branco, né? E tenho essa consultoria de cálculo, né? Que é sou instrutor de ensino, né? Tenho um registro no MEI, né? Eu trabalho como prestador de serviço, né? Foi a saída que eu encontrei para dar algum sustento, né? Para minha família, devido ao momento que o Brasil se encontra, né? Eu sou cadastrado no MEI, né? Sou microempreendedor individual e trabalho com consultorias de cálculo, né? Na parte de cálculo um, 2, 3, física, engenharia, mecânica geral, parte de elétrica, na qual eu tenho a formação de técnico eletrônico com registro no CREA. Aí eu trabalho prestando essas consultorias, né? Estou dando uma ajuda para vocês aqui, o pessoal do cálculo 3 da faculdade onde eu estudo, né? Que é a Estácio Santa Amaro, né? São Paulo capital. E vamos lá, pessoal. Mais um tópico que eu ia comentar com vocês é quanto ao jogo de sinal. Jogo de sinal. Você tem uma coisa mais ou menos assim, menos. Aí você tem um 4x ao quadrado menos 3x. Bom, tomar um cuidado que esse menos aqui, ó, é como se tivesse menos 1. Então esse menos 1 vai trocar o sinal dos dois termos aqui, ó. Aqui é positivo, né? Menos com mais é menos. Então menos 1 vezes 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Menos com menos mais 1 vezes 3, né? 3x. Então note que esse sinalzinho aqui, ó, que a princípio era só o menos o sinal, na verdade implicitamente tem um aqui. Então esse menos 1 ele trocou o sinal de todos os termos aqui dentro desse parênteses, né? Então o ajuste final fica isso aqui, ó. Então ele troca todos os sinais aí. Então tomar cuidado com o jogo de sinal, tá? Importantíssimo prestar atenção nesse jogo de sinal. Bom, vamos recordar algumas referências interessantes que iremos usar no cálculo 3. Teremos que relembrar um pouco sobre o cálculo 1. Cálculo 1. O que nós iremos lembrar das derivadas, né? Derivadas. Bom, uma primeira e principal, quando você tem uma f de x de uma função constante, logo a f'
de x aqui, zero. Então toda derivada de função constante ela é igual a zero. Isso aqui é tabelado, tem qualquer tabelinha, aquelas lá do Pradiano, qualquer tabelinha que você baixe na internet tem. Bom, você tem uma f de x da função x, que é a função identidade. Então a derivada de uma função identidade tabelado também, ela é igual a 1. Então vocês têm duas propriedades aqui. Bom, uma terceira propriedade, quando você tem uma f de x de uma função afim, que é esse formato ax mais b, ou uma função linear, a derivada dela, ver se dá para pôr aqui, f' de x de uma função afim ou linear é o próprio valor do a aqui, né? Você pode simplesmente usar a ideia, você cancela o termo, o coeficiente linear e o x, né? Que esse b sempre vai ser uma constante e a derivada de uma constante é sempre zero, então isso aqui seja zero. Como a derivada de x é 1, note que vai ficar 1. Então é muito plausível pensarmos a derivada de b de uma constante é zero, mas qual que é a derivada de x? 1. E o a, que é o coeficiente angular, vai ser qualquer número que vai acompanhar aqui. Então, um exemplo, vou colocar aqui, seja o próprio a, que vai multiplicar o 1, né? Aqui vai dar 0, 1 vezes a é a. Então tá aqui, ó. Tanto você já pode cortar aqui, ou se não usar essa ideia. Derivada de uma constante é 0, derivada de x vai ser sempre 1 e o que sobrar vai ser o coeficiente angular, vai ser um valor numérico aí. Então tá aí essas três primeiras propriedades, relembrando o cálculo 1. Bom, anotem que eu estou deletando aqui. Bom, um quarto caso, né? Quando você tem uma f de x, de um x elevado a um expoente qualquer, a nossa f' de x é o expoente tombado multiplicando a função x, p menos 1. Tranquilo? Você vai tombar o expoente e vai subtrair um do expoente, né? Derivada você sempre subtrai, né? De menos 1. Você sempre vai subtrair de menos 1. Então se você tem uma f de x igual a x ao cubo, f' de x é o expoente tombado, né? 3,
x 3 menos 1. Então a nossa f' de x, que é a derivada, né, vai dar 3x na 2. Ok? Tá aqui o resultado. Aplicando essa propriedade aqui. Tranquilo? Então isso aqui nós estamos relembrando o cálculo 1, né? Que é muito importante. Tranquilo, né? Isso aqui é tranquilo. Vamos aqui dar uma limpada, né? Anotem. Isso aqui é importante. Uma que o pessoal costuma confundir bem é quando você tem uma função f de x, uma f de x igual a e na x. Isso aqui também é tabelado. Então isso aqui é tabelado. Qualquer tabela de derivada que você vai encontrar, a derivada disso aqui, f' de x de e na x é o próprio e na x. Tabelado. Só que o problema, isso aqui seria um quinto caso, né? Só que pode encontrar um caso assim, ó, um f de x e que o x aqui, com o expoente de e, não, é uma função u qualquer. Então a derivada disso aqui, de e elevado a uma função, é o u tombado derivado vezes o e na u. Muito importante guardar isso aqui, ó. Quando nós tínhamos e na x, a derivada é o próprio e na x. Agora aqui é um e elevado a uma função qualquer u. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tombar o u derivado e copio o e na u. Ficou complicado? Não, um exemplo aqui, ó. Você tem aqui e vamos dar uma limpadinha para ter um espacinho pra gente aqui. Vamos limpar tudo aqui. Fazer bonitinho. Então eu tenho lá uma f de x igual a e na 2x. Então não é mais e na x, é e na 2x. Tem uma função aqui, ó. Então minha f' aqui, a derivada de e na 2x, é a derivada, é o u. Note que e na u, ó, quem é o meu u aqui, ó? Quem é meu u? Meu u é 2x. Então qual que é a derivada de 2x? Derivada de x é 1, 1 vezes 2, 2. Então é 2. A regra nos fala que a f' aqui tem que ser e na u. Tem que ser e na u de e na u. É o u tombado derivado vezes o e na u.
Então, se o U é 2x, a derivada de 2x é 2. Então, 2 vezes e na, copia o próprio e na U. E na 2x. Então tá aí o resultado. Dessa derivada aqui de e na 2x, a resposta é 2e na 2x. Tranquilo. Certo? Tranquilamente. Só seguir a propriedade aqui. Aí você tem uma f de x aqui igual menos, deixa eu só fazer esse menos um pouquinho pra cá, ficou meio, menos 3 e na 4x. Então f' disso aqui. Bom, você já tem como constante, o e não está sozinho, né? Tem uma constante já aqui, então é menos 3, já tem menos 3. O meu u é 4x. Qual que é a derivada de 4x? A derivada de x é 1, 1 vezes 4, 4. Então, vezes 4. Porque ele tem que tombar, né? Não é o u tombado a derivada? Então, 4, porque 4 é a derivada de 4x. Vezes o próprio e na 4x. Aí você já dando um ajuste, vai ficar 3 vezes 4, 12, mas tem um menos, então menos 12. Copia e na 4x. Isso aqui é tranquilo, gente, é baba. Essas derivadas de e na u são simplesmente babas, assim, fácil de resolver, aplicando somente essa propriedade. É muito tranquilo. Isso aqui se confunde com x na p. Então tomar cuidado que aqui é p, né? X, p na menos 1. Só que aqui é x na p. X elevado ao expoente. Aqui a base não é x. Aqui é o número de Euler, né? A base neperiana. E na u, uma função u qualquer. Por isso que foi chamado aqui, ó, u. Quem é o u? 2x aqui, ó. Então essa derivada aqui é muito tranquila, pessoal. Bem tranquilinha. Então, isso aqui foi uma recordação das derivadas. E até a próxima. Aqui é o instrutor Paulo Silva, no Matemática Básica aplicado na resolução de equações diferenciais. Quem não souber esse básico aqui, vai ficar muito difícil resolver equações diferenciais. Tá? Um abraço, paz e prosperidade.